O livro ele surgiu de uma necessidade, de um desejo que eu tinha muito forte de conhecer essa lenda que acerca a ilha de Florianópolis, que é a presença das bruxas. E quando isso surgiu na minha mente, eu estava me formando em letras na época, na Federal de Santa Catarina, e ou eu seguia o mestrado, né, a área acadêmica, ou eu fazia uma coisa que sempre surgiu para mim desde a infância. Eu cresci com contando as histórias e lendas da ilha. E tem uma lenda muito instigante, que hoje a gente sabe que não é mais lenda, que é a presença de bruxas na ilha. E eu comecei a pensar, nessa época, quem poderiam ser elas? De onde elas realmente teriam vindo? E por que elas teriam aportado na ilha em mais ou menos em 1748, no século XVIII. Então isso me instigou, eu fiquei curiosa com essa história. E foi daí que eu pensei em fazer esse romance. O processo de criação do livro foi solitário, doloroso, porque primeiro que eu tinha uma história muito forte e eu não tinha quase onde buscar fazer as pesquisas, porque tudo era muito voltado para o lado folclórico da ilha, dessa lenda, né, das bruxas, das brincadeiras, boitatá e lobisomem, e não era isso que eu queria. Eu queria o lado mais verossímil da história, o mais perto da verdade possível. Então, o que eu percebi é que não seria na ilha que eu iria buscar essas respostas, que eu teria que me reportar lá para Açores e para Portugal. E foi que eu fiz, o que eu iniciei meus estudos e a pesquisa e o processo de criação foi pesquisando o arquipélago dos Açores e Portugal. A trajetória do livro foi bem surpreendente, assim, porque quando você cria uma história e que ela sai totalmente do que as pessoas esperam, que quando viram o livro Brumas da Ilha, eles pensaram, não, ela vai contar a história de bruxas, né? E naquele lado, como eu falei, do lado do folclore, do lado mais lúdico, e eu trouxe exatamente o contrário. Eu trouxe o lado doloroso da história, que era falando da Inquisição, que ainda era muito latente em Portugal no século XVIII. Já estava no final, mas ainda era muito forte. Então, o que eu vi? Quando eu fiz a pesquisa do arquipélago dos Açores, eu deparei com uma ilha de um cunho religioso católico muito forte, mas com umas pinceladas e muito não obscuras, assim, mas uns pontos da ilha onde havia as mesmas lendas que tem aqui, mas um pouco mais diferentes, mais enraizadas e até pesquisas que eu fiz eu deparei com descendentes celtas. Então, quando você vê uma história dessa, quando você vê as origens, e eu me surpreendi também. Eu disse, nossa, é mais profundo do que eu podia imaginar. Isso. O retorno foi interessante, porque assim, ó, teve os dois lados, né? Teve um pessoal que se surpreendeu muito, achou que eu imaginei demais, e aquele pessoal que se identificou. E foi bonito porque teve pessoas que entraram em contato comigo e falaram, Bianca, eu li o teu livro numa madrugada. Eu não conseguia fechar o teu livro, eu precisava ler. E teve outras pessoas que falaram, olha, eu abri o teu livro e aquilo me trouxe uma dor tão grande que eu precisei fechar e eu não estou conseguindo ler. E eu sempre falo para as pessoas, olha, o livro ele escolhe esse momento. Então espera, porque a história é forte. É uma história de densidade, de intensidade, porque fala de mulheres que foram intituladas de um termo que hoje, esse termo bruxa, é glamuroso, mas que em 1748 não, ele era pejorativo, ele era um termo inquisidor. Tudo que elas não queriam ser chamadas eram de bruxas. Então você traz um lado bonito, que é o do lado da mulher curandeira, bezendeira, parteiras, mulheres plantadoras de ervas, e que lidavam com toda essa questão do sagrado feminino.
quando você percebe que o que você estudou e você aonde eu fui parar num lado de uma religião que cultuava um Deus feminino, uma grande mãe, uma deusa mãe. Então isso tudo é muito forte porque é abafado. Então o que eu vejo hoje é que eu dei uma voz para essas mulheres. Você consegue ver o outro lado da história. Uma história bonita, dolorosa sim. Chega a ser um pouco cruel de você ver por tudo que elas passaram. Mas é bonito. É bonito porque você vê a força feminina muito forte. Então, o Sr. Brumas, ele tá com a edição esgotada. E muita gente entrando em contato comigo para comprar o livro, procurando nas livrarias, até nos sebos eles foram procurar. Só que a editora, eu já rescindi o contrato com ela e eu preciso fazer um novo movimento para que o Brumas volte a ter a edição impressa, porque ele já está disponível em e-book nas lojas virtuais. Então, o que eu pensei que pudesse fazer esse movimento, essa campanha, que é uma campanha de financiamento colaborativo, na qual as pessoas acessam o site e podem lá ver como que elas podem contribuir, colaborar. E é dessa forma que eu acredito muito, com a ajuda de todas as pessoas, dos leitores, dos novos leitores, dos antigos leitores, que o Brumas vai voltar novamente para as livrarias, para as prateleiras, para que eu possa vendê-lo e fazer palestras também. Essa é a minha ideia, que ele se propague, que as brumas se espalhem pelo mundo, pelos mares e oceanos, com a ajuda de todo mundo. Essa é a minha proposta.